Então vamos lá? Bom, nova ferramenta aí, interessante. O que é a ferramenta? A ferramenta de destruição de empregos em massa, ferramenta de destruição de empresas em massa também. Taxa Selic é 14,25% ao ano, né? A maior taxa de juros que a gente tem nos anos mais recentes. Lá atrás, tá? A gente já chegou a ter taxa de juros acima dos 20%. Então, você, jovem mancebo, fique calmo, também não é lá o fim do mundo. E eu já tinha falado que isso aconteceria lá atrás, já tinha mostrado para vocês o que aconteceria, né, quando a taxa de juros atingisse esse patamar. Tem um vídeo que eu fiz, tá aqui no canto, que você pode ver, onde eu mostro que nesse volume de taxa de juros já fica praticamente inviável a maior parte dos negócios no Brasil. Mas eu disse também nesse vídeo que em toda guerra a gente tem vencedores e perdedores, né? E também na taxa de juros é assim. A gente tem perdedores, toda a população brasileira com a taxa de juros nesse patamar, porque nesse momento a gente não consegue mais empreender, não consegue mais crédito, não consegue mais financiar nada, o varejo não consegue vender, a gente está numa economia praticamente sufocada. É muito difícil você conseguir ter um crescimento, né, com um país com a taxa de juros nesse patamar, principalmente considerando o tamanho da nossa inflação aí, que também está em crescimento. Então a gente tem talvez os piores cenários recentes aí da história do Brasil, pelo menos economicamente. É claro, a gente teve um crescimento fora da curva no ano passado, a gente vem apresentando alguns números interessantes em uma linha ou outra, muito puxado pelo agronegócio, mas agora a situação deve se complicar e pelo menos a inflação deve dar uma tranquilizada, ao menos é isso que a gente espera, se essa taxa de juros conseguir ter o impacto esperado. Senão a gente pode precisar de uma taxa de juros ainda mais alta, o que significaria uma derrota ainda maior para a maior parte da população que já está sangrando bastante, né? É necessário, mal necessário, a gente tem aí a inflação dos alimentos superando todos os números aceitáveis e eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que pode ser bom nesse momento para você investir, quais são as estratégias que podem te render um bom dinheiro aí se você for esperto. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura seu mãozinho, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal se eu realmente te ajudar, se eu te der alguma informação que você não tinha, se eu te agregar alguma coisa. Esse negócio de sair dando like em tudo quanto é coisa não calibra bem seu algoritmo e depois você fica recebendo vídeo que você não quer ver. Então, gostou do vídeo e tal, dá like, aí você se inscreve, senão não precisa, tá bom? Então, o que a gente tem aqui nesse momento? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o mercado financeiro, ele já sabe dessa informação há muito tempo. Quando ela chega para você, ela já foi amplamente discutida em todas as mesas, em todos os lugares. Então, a taxa de juros dos CDBs, a taxa de juros das LCIs, LCAs, as CRIs e CRAs, elas já vinham reajustadas ali, até do próprio Tesouro, né? Porque a gente já sabia que a taxa de juros ia subir, então você já emite esse título um pouco acima do que estava pagando naquele momento. Só que, como ainda não se sabe se esse é o limite, a gente tem agora uma nova margem, que pode ir para mais longe ainda. Então, eu não sei qual a plataforma de investimentos você usa, mas você pode ir aí na parte de investimentos, né? No produtos de investimento, e vai na renda fixa, que você vai encontrar algumas coisas aqui. Eu vou conversar primeiro sobre a renda fixa privada e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a renda fixa pública. Aqui eu tô na própria plataforma da UVP Capital, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui. O que a gente encontra? Aqui você tá tendo a taxa já equivalente a CDB. Por quê? Quando você olha aqui a taxa CDI, você vai perceber 88% do CDI. Quanto que 88% do CDI em um LCA que é isenta de imposto de renda, quanto que ela representa em taxa equivalente de CDB? Então seria equivalente a um CDB pagando 113,55% do CDI. Se você olhar para esse número aqui, você vai falar, caramba, Raul, tá bom pra caralho. Por quê? Porque você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, né? Se eu tô tendo aqui 113% de 14,25%, né? Você tá tendo uma rentabilidade de CDB de 16,10%. Agora, o que eu vou te dizer? É um erro pegar esse tipo de título para longo prazo. Por quê? Esse título aqui tá ok, 74 dias, né? A taxa de juros não vai começar a ser cortada antes disso. Então, você vai realmente receber uma rentabilidade de 16% ali. Agora, qual seria o problema, né? Não é porque tá 88% de CDI, não. Ele tá pagando 88% de CDI, só que de forma líquida. Não vai ter o imposto de renda em cima, né? Então, por isso que ele equivale a um CDB pagando 16%. O erro não é esse. O erro é que se você pega isso aqui e trava pro longo prazo, você vai ficar amarrado e depois quando começa a ter corte na taxa de juros, você vai continuar com um título ruim lá atrás. Então o ideal é você entender o seguinte, você precisa esperar aqui a taxa Selic estar baixa, porque você consegue encontrar quando ela tá baixa até 120, 125. Tem gente aí que tem 130. Comenta aí pra mim que tem 130% de CDI. E aí, cara, quem tem 130% de CDI em título que travou lá, ó, nos idos antigos, você imagina o quê? Você tem aí, ó, agora 14,25%, né? E você tá com um título que pagava 130% disso. Você tá pegando aí o título a 18,52%. É outro patamar. Tem gente que tá com título a 140% do CDI, 150% do CDI, que eram títulos normais quando a Selic foi a 2, quando ela foi a 4, quando ela foi a 6, lá atrás. Então o que você precisa entender é, no momento agora, mais vale para você seguir a ideia de pegar pré-fixados de longo termo, ou esses títulozinhos, né, que são de mercado secundário, que estão pagando muito acima da
média aqui para poucos dias. Lógico, isso aqui vale a pena porque você vai receber aqui. Agora, o que você tem que ficar atento então? Para onde você tem que ir? Olha as belezinhas que você encontra aqui, ó. Um título de 194 dias, 8,50 mais IPCA, tá legal, né? Agora, para onde você tem que ir então? Você tem que encontrar, né, aquele título que ele vai te abastecer em outro momento. Aqui eu cheguei tarde, infelizmente eu tô gravando ao 12h40 e você já não consegue encontrar mais as boas oportunidades. Melhores oportunidades de renda fixa, pessoal, é na abertura do mercado. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. E são títulos que você não vai conseguir pegar de baldada. Você vai ver, eles vão aparecer na plataforma e sumir. Esse horário aqui é só o restolho, tá? Já rodou o mercado 2, 3 horas, você já não consegue mais encontrar títulos grandiosos. Mas aqui o que você tá tentando procurar? Você vai tentar procurar títulos de longo termo. Olha só, aqui a taxa não tá boa, tá? Eu esperaria por uma taxa até melhor que essa. Mas aqui, olha só, você vai procurar títulos de longo termo que você esteja travado com a taxa Selic atual. Por quê? Ele tá pagando 13,81. Se a taxa Selic lá na frente ela vai ser cortada, porque uma hora a inflação vai dar um fôlego, lá na frente ela vai ser cortada, esse título ele vai continuar com rentabilidade excelente. Então vamos supor que a gente desce agora a inflação para os 3, 4 e a gente começa a ter uma taxa Selic que está operando em 10 ou 8. Você está ganhando acima dela. Então você vai tentar procurar títulos prefixados que estejam travados em taxas maiores, ó, 14,89. Então aqui, ó, 15,20, né? Você consegue para um ano, 15,14. Você vê que ninguém quer travar esses por mais tempo, né? 15,05, você consegue pegar esses títulos e segurar uma taxa prefixada alta no momento que a taxa Selic estava alta. Por quê? Porque o título prefixado ele vai ser emitido com a taxa mais alta no momento em que a taxa de juros esteja mais alta. No momento que ela está mais baixa, eles começam a cortar. Mas e aí, se eu travar, ia subir mais? Não, você vai ter que pegar a média, né? Lógico, pode travar agora e pode subir mais 2 bips, mas não vai subir muito a taxa, porque ela tem uma expectativa do mercado. Quando o mercado precifica que vai começar a ser cortada, a taxa de juros cai muito antes. Então ela não subiu tanto com essa porrada. Você tinha títulos até melhores antes da concretização. Eu cheguei a pegar 17, e tem, de manhã ainda tem. Cheguei a pegar 17, cheguei a pegar 18. Então você tem que prestar atenção nisso aqui para você compreender essa lógica do mercado. Não adianta você pegar pré-fixado no momento que a taxa de juros está baixinha. Teve gente aí que tá na carteira também, que pode comentar aí, né, quem tá na carteira, com o título que ele pegou quando a taxa Selic tava 8. Aí ele pegou o título de 10%, tá segurando até hoje, fica ruim. Se ele tivesse pegado naquele momento um CDI, 130% CDI, né, ou 140% CDI que estava rolando, nesse momento agora ele estaria com essa rentabilidade mais alta. É compreender essa dinâmica do mercado, de quanto que é a hora de pegar pré-fixado e quanto que é a hora de pegar pós-fixado. Agora é a hora de pegar pré-fixado. E aí, tem mais uma sacada que algumas pessoas não conseguem perceber. Então agora, nesse momento, se você vai no Tesouro também, você vai encontrar algumas coisas muito interessantes. Pô, olha só, Tesouro pré-fixado a 14,20% ao ano, né? Então, qualquer título que esteja pagando menos que isso já não compensa você pegar, tá? CDB, por exemplo. LCI, LCA, lógico, porque é isento. Mas aqui você tem o Tesouro prefixado pagando 14,56% ao ano. O que significa isso? Você está pegando nessa taxa. Se a taxa de juros for cortada depois, lá na frente, você vai conseguir dar aquela porrada com marcação a mercado. Então você vai conseguir ter um vídeo de marcação a mercado, quem não entende do conceito vai ter que assistir, porque aqui já é um pouquinho mais técnico. Então, o que acontece? Você pegou esse título aqui agora, até peguei um pouquinho dele aqui para mim, esse prefixado aqui, você pega ele a 14,56%, quando a gente tiver, né, um aumento da taxa de juros, você vai perder dinheiro nele. O que vai acontecer? Se ele subiu a taxa de juros, se subir a taxa de juros que o Tesouro está oferecendo, seu título vai marcar o contrário. Então, se bater depois 15, 16, você vai ter ali esse título para baixo. Agora, 14% historicamente é uma média muito segura para o Brasil. Você pode até ter a taxa Selic muito mais alta que essa, mas não é comum. Então, em algum momento ela vai ficar abaixo disso. Como o título é para 2032, qualquer janela que ele me der de barrigada ali de 7% alguma coisa, você vende ele antecipado, pegou dinheiro. Então, é basicamente distribuição de graça de dinheiro, né? Então, o governo está fazendo uma campanha de redistribuição de renda aí para o pessoal que é investidor. Você vem aqui agora e participa da campanha de redistribuição de renda, pegando o dinheiro da galera, né? Tá ruim para todo mundo? Tá ruim para quase todo mundo. Para quem é investidor e sabe mexer com a marcação a mercado, quem sabe travar um contrafluxo de título, nesse momento você se beneficia. Então não tem motivo para você ficar chateadinho, para você ficar magoado, para você levar pro coração, porque isso aqui tá bacana. Isso aqui é um momento muito interessante para você aproveitar a renda fixa e a renda variável também vai ter promoção, caiu o problema. O problema que fica aqui no momento é saber com o que você gasta seu dinheiro, né? Tá tudo em promoção. Eu sou daquela, né? É melhor prevenir do que remediar. Então eu adoro a renda fixa. Hoje em dia a maior parte da minha carteira, no Brasil de agora, a maior parte da minha carteira tá em renda fixa. Você pode ver aqui, ó. Até mostro para vocês. No momento que a gente tá vivendo, aqui, ó, 66%, porque tem um dinheiro que eu recebi também, não deu tempo de alocar, né? Porque eu vou mandar para fora. Mas aqui, 66% da carteira do Brasil tá em renda fixa aí, ó. E não tô querendo mexer não, tá? Tá aqui público para vocês, ó. 33% em renda variável, né? E 66% em renda fixa. Aqui é só da carteira nacional. Por quê? Cara, as melhores oportunidades que a gente tá. Você também tem mais paciência para fazer seus investimentos, porque o dinheiro que tá parado no Tesouro Selic, por exemplo, tá rendendo 14,25%. Você vai se preocupar com alocar isso aqui para quê? Só aloca na hora que aparece coisa boa. Apareceu um CRI bom, um CRA bom, um LCI bom, um LCA boa, beleza, a gente vai colocando. Agora, de restante, você vai movimentando aqui muito mais devagar, né? Isso aqui é porque eu recebi os últimos 3
6 meses aí não tava alocando, então ficou tudo aqui parado. Tá tudo aí na renda fixa, eu vou mandar pro exterior, né? Tava esperando um bom momento pra enviar pro exterior. Então, isso aqui é o detalhe. Quem pegar isso aqui agora, só comentar comigo depois. Vocês sabem, estavam comigo lá na pandemia, né? Quando eu falei, pô, não mexe com o título pré-fixado agora, porque depois essa taxa de juros vai subir aqui, vai dar problema. Era isso que eu tava falando. É esse tipo de momento que a taxa Selic fica muito alta, compensa você ir alocando, ó. E lá naquela época só compensava a CDI, né? Por isso que é bacana. Quem fez a UVP já tem aula de contrafluxo, vocês estão nadando de braçada, né? Comenta aí, quem fez a UVP e tem 130% de CDI na carteira aí, só pra deixar os outros com inveja. E é isso. E se você quiser se tornar aluno da UVP, pra começar a entender melhor esses movimentos de mercado, olha só, vai lá agora, entra aí, auvp.com.br. Clica aqui nesse botão, faça a sua análise de perfil. O que é isso aqui? É só um formuláriozinho onde você vai me responder algumas perguntas sobre você, sobre as suas intenções, para ver se a gente está alinhado. Por quê? Porque na UVP a gente tem um sistema diferente dos outros. A primeira coisa é que você tem as suas aulas ao vivo direto comigo mesmo, você tem acesso à comunidade, você tem acesso a uma plataforma de investimentos com taxas diferenciadas, você recebe cashback em todas as suas negociações, então você vai ter acesso a uma plataforma. Aqui eu estaria ganhando X de spread lá que o BTG ia me pagar. No caso, vai direto para você. A gente não cobra isso de você na UVP, né? Então você recebe o cashback de todo investimento que você faz. Isso aí, cara, tem aqui na gente, muito legal. Você recebe acesso a essa plataforma, você recebe acesso a todo o ambiente de aulas, ao módulo avançado que a gente lançou agora, né? A gente tem várias coisas, tudo gratuito para você que se torna aluno. E aí, o que eu faço aqui? Para ter certeza que faz sentido para você entrar na UVP, porque depois você pode pedir o dinheiro de volta, né? Então, para ter certeza, eu pego esse formulário, você vai conversar com um especialista, ser humano mesmo. O cara vai lá trocar uma ideia com você, ou uma pessoa vai trocar uma ideia com você, vai entender os seus objetivos, falar, cara, estamos alinhados pra caramba, é isso aí. Então, a gente tá bem alinhado, faz sentido para você entrar na UVP, e aí você entra e vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Agora, tem alguma outra escola aí de investimentos que devolve 100% do seu dinheiro depois que você conclui o curso, se você não ficar satisfeito, se você não aprender a investir? Porque tem cara que fala, eu devolvo na garantia de 7 dias. Isso aí não significa nada. Como é que você vai fazer um curso, adquirir conhecimento, etc. em 7 dias? Isso aí é o que a lei manda, né? Aqui não, a gente faz muito além do que a lei pede. A gente, você emite seu certificado, fica com todo o conteúdo que você aprendeu e eu devolvo 100% do seu dinheiro. E isso não tem quem faça. Então, por isso que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado aqui, ter essa cautela maior, né, de pedir os dados da pessoa, de entender com quem que a gente tá falando, e a gente pode te recusar, falar, olha, não é pra você, nesse momento não faz sentido, isso aqui é pra quem ganha mais de R$4.500 por mês no mínimo, né? Você ganhar 100 mil, 200 mil, não tem problema, agora 10, 15, não tem problema nenhum, agora quem ganha menos de 4.500 não faz muito sentido fazer a UVP, a não ser que você more com seus pais, que você não tenha conta pra pagar, porque você não vai aproveitar, né, esses investimentos que a gente tem. A UVP se paga a partir de R$4.500. Então, se você quiser, vai ser muito legal pra gente, pode pesquisar o nome da UVP no Reclame Aqui, pode pesquisar no Jus Brasil, você nunca vai encontrar ninguém que vai falar assim, olha, é mentira, o Raul não devolve o dinheiro, isso aqui não é verdade. Então, esse compromisso a gente tem aí há muitos anos aqui e é exatamente por isso que a gente é tão diferente dos iguais, né? Agora eu vou ver se vocês não fizeram nenhuma pergunta aqui pra mim. Tem um problema do vídeo de ontem, teve o que vocês estavam falando, só vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu. O vídeo de ontem, ele é muito legal, só que eu gravei ele no aeroporto. Eu comprei, a gente tava usando um Holy Land, que é um microfone muito legal, só que na hora de gravar, ficou pra dentro a parte do microfone. Eu nunca tinha usado esse modelo da Holy Land, só tinha utilizado outro, e coloquei o microfone do lado contrário. E daí ele ficou mudo em alguns lugares. Agora, você vier aqui, é porque vocês gostam normalmente de ouvir sem ver, né? Mas você vier aqui no português gerado automaticamente, você vai perceber que a legenda fica certinha, não dá muito problema não. Ele dá pra você compreender perfeitamente o que eu tô falando com a legendinha aí. Teve gente comentando pra eu regravar e tal. Cara, o vídeo tá com mais de 100 mil views, não faz sentido nenhum, tipo, regravar um vídeo com o mesmo conteúdo por causa de 1 minuto que não fica audível, né? Ao longo do vídeo inteiro vai dar, tipo assim, vários segundos, 5 segundos no meio da frase, 5 segundos no meio do outro, dá menos de 1 minuto, então dá pra compreender perfeitamente. A gente vai assistir o vídeo de novo e tal, e tá tudo certo. E também dá pra fazer leitura labial, o que é isso? Quem não consegue fazer uma leitura labial? Tô brincando, vai. E aqui tem uma pergunta do Luiz Borges, né, que ele falou o seguinte, e esses tais ricos vão pra onde? Porque o mundo inteiro está em crise. Todos os países, mais ou menos, estão caros pra se viver. 50 mil reais vai dar no mesmo, ou até mais no custo de vida de morar em outro país. Fora quem pode ir embora do Brasil não foi ainda por quê? Idiotice pura. Isso disse o Luiz Borges a respeito do assunto taxação de dividendos, que é esse vídeo que tá com áudio ruim. Então, Luiz, é que na verdade não é muito do jeito que você pensa. Quando você fala em sair do Brasil, você pode dar saída fiscal do Brasil, por exemplo, e fazer o recebimento do seu dinheiro pelo Paraguai e continuar vivendo aqui normalmente. Não é proibido com o cidadão do Paraguai, que deu saída fiscal do Brasil e que agora é cidadão do Paraguai, que ele viva no Brasil, né? A gente tem o acordo do Mercosul. Então ele pode ficar aqui durante 180 dias, voltar um dia pra lá e ficar aqui mais 180 dias e ele gastaria muito menos dinheiro de tributo e não pagaria nada. Por que ele vai pagar se ele pode não pagar? É essa pergunta que você tem que se fazer, né? Aí você pode dizer, não, o Brasil pode romper com todo o Mercosul. Beleza, o Brasil pode encerrar com o Mercosul, Argentina, Uruguai e tal, encerrar as fronteiras e aí sim, a gente fica aqui, isolado, sem fazer comércio com ninguém. Pode ser uma opção também. Então quando você fala da saída fiscal, você não tá falando de sair fisicamente de um país. Quando eu pego meu dinheiro e eu invisto nos Estados Unidos, por exemplo, ou quando eu pego meu dinheiro e eu invisto nas Ilhas Virgens Britânicas,
britânicas que não cobrem imposto nem nada, eu não preciso necessariamente sair fisicamente do Brasil, tá? Quando a gente fala sair do Brasil, o dinheiro, não estamos falando sair o corpo físico do Brasil. São coisas muito diferentes. E isso aí, só se o Brasil quiser se isolar completamente, não fazer negócio com mais nenhum país do mundo. E nesse caso a gente quebraria, ou a gente viraria algo próximo a uma Cuba ou uma Venezuela, que são países mais fechados. É ali. Aí também é um caminho viável. Muita gente acredita que seja. Pode ser que talvez essa é a sua opinião. Roberto Moraes 7373. Isso impacta os FIs ou somente ações? Desculpa a ignorância. Eu comecei a investir há pouco tempo. Então, na legislação eles falaram de ações, não chegaram a mencionar os fundos imobiliários. Acho que é porque estão tentando fazer passar. Mas eu acho muito difícil de passar mesmo. Eu falei que não precisa de renda muito grande para dar saída definitiva do Paraguai, né? Cara, pessoas que ganham aí 15 mil por mês já conseguem hoje em dia se beneficiar da política fiscal do Paraguai e de alguns outros países, tá? O Mãozinha07 falou, porque as únicas formas de pagamento da AUVP são à vista ou por cartão de crédito. Pergunto isso porque tenho vontade de fazer, mas não consigo pagar à vista e não tenho cartão de crédito. No entanto, posso pagar mês a mês sem a necessidade do cartão. Bom, tem algumas razões. Não faz sentido uma escola de investimentos negativar o nome de ninguém. A gente aceita devolver o dinheiro depois da conclusão. Então, se a pessoa começa a pagar as parcelas ali e não paga, a gente teria que ter um time de cobrança. Aí a gente vai ter que ter um time especializado em ligar para as pessoas e lembrá-las de pagar a parcela. Isso aí pra mim não faz sentido nenhum, cara. Não vale o desgaste. Simplesmente isso. Se você não tem condições, não é a UVP pra você. Porque qual o sentido de alguém que não tem pelo menos esse valor de limite no cartão ou à vista de fazer uma escola de investimentos que custa tão caro? Então, talvez faz mais sentido pra você assistir os vídeos gratuitos aqui do que fazer isso. É exatamente isso. É um impeditivo muito grande pra você, né? Você alienar uma parcela, um negócio que você não tem nem o limite do cartão pra fazer, não tá fazendo muito sentido, entendeu? Então a gente não quer vender se não faz sentido pra você. E eu acredito que se você não tem nem esse limite ou não consegue dispor desse dinheiro, faz muito sentido, beleza? Às vezes ele consegue juntar o dinheiro rapidinho também. Porque é uma coisa que você tem que se preparar e tal, mas é porque não faz muito sentido mesmo vender se a pessoa não vai ter dinheiro pra pagar, ou se ela não vai ter dinheiro pra investir, ou se a gente vai ter que fazer uma cobrança das parcelas dela. Acho que não combina com a escola de investimento. Tem gente que faz isso, mas eu não... Sinceramente, cara, eu acho muito sem sentido, né? Eu tô te ajudando a melhorar a sua vida financeira, aí do nada você tá recebendo uma ligação de cobrança porque você não pagou uma parcela do negócio de investimento. Não vejo muito nexo. Eu acho que curso de investimento tem que ser vendido de forma que, pra quem pode pagar, da maneira que a pessoa pode pagar e pra quem vai se beneficiar. Se for uma coisa que só vai me beneficiar, eu acho que não é muito legal. Eu sei que falando nisso eu posso perder algum cliente, ficar magoado, ai Raul, mas sei lá o quê. Mas a verdade é essa, né? Um beijo pra vocês.